Eu nunca quis isso. Você queria o rumo ao estrelato. É, isso. Eu não queria ser jogador de futebol pra falar que eu fui jogador de futebol. Entendi. E o que mais tem aí é boleiro frustrado. O cara jogou na 5ª divisão de Sergipe, o cara foi jogador de futebol profissional. E tira onda, você jogou aonde? É nesse nível, velho. Tem um monte por aí. Um monte de perna. Porra, velho. Aí, tu não tem noção. Tu não tem noção. Mas essa vivência dessa molecada sempre vai ser despejado no mental dele. Entendi. Então, fazendo um paralelo aqui sobre o futebol da sua época e o futebol de hoje. Você falou sobre essa questão de se divertir. E a verdade é que antigamente era mais seguro de ficar na rua. Você jogava bola todo dia com seus amigos. Eu peguei essa fase também de jogar, botava 4 chinelos, jogava lá um gol a gol, alguma coisa assim, era diversão. Uhum. Até os 12 e 13. Fazia um testezinho lá, conseguia passar e o gol ia crescendo. Esse fator diversão, de fato, ele entra na sua metodologia pessoal. Porque você percebe que antigamente a garotada se divertia antes para depois focar no futebol mesmo? Ou é uma questão que de fato, não, é criança e precisa se divertir? Cara, vou dar um exemplo aqui pra você. Tem crianças que fazem preparação física comigo, trabalho de personal, e eu faço trabalho de força com eles brincando. Então eu crio estratégias para que eles façam movimentos que vai gerar força para a modalidade que eles vão fazer. Então, ao invés de eu levar o moleque para academia, que tem pais que fazem isso, leva para academia, bota o moleque na extensora, o moleque faz lá, o moleque senta, faz uma puxada. Cara, isso para criança é um saco, velho. Sim. Agora, se eu pego uma bola, vou te dar um exemplo. Eu pego uma bola, lá no meu box de cross, eu tenho uma caixa. Falei, ó, pula, salta sobre a caixa, desce e bate na bola aqui. Agora volta, velho, bate na bola com a esquerda. Eu tenho uma bola que eu tô enganando a mente dele, tô trabalhando potência no moleque, força no moleque. Então, isso aí é um exemplo de vários tipos de estratégia que eu utilizo para estar preparando. Eu tenho um sobrinho, ele tá com 13 anos, um moleque, ele tem uma consciência corporal fora do comum. Tá comigo já há 2 anos fazendo esse trabalho de personal. Um moleque, se eu botar ele pra fazer barra, o moleque faz 12 barras com 12 anos. Caramba, uma máquina. É uma máquina. Um moleque, no último terço, ele é atacante. No último terço do campo, se o moleque der o tapa, não pega, velho. Já era. Já era. Mas por quê? Trabalho focado na necessidade que ele precisava. Então tem muito profissional que faz um trabalho muito aleatório pra pensar somente naquele dinheiro do final do mês. Não entrega o resultado. Não então, entrega. assim, tudo tem que ter uma estratégia para não se tornar chato para criança. Sim, com certeza. Você estava falando aí, enquanto você estava falando, estava pensando na questão da seleção brasileira, por exemplo, e é algo curioso, porque você vai ver a seleção, por exemplo, de 2002, né? E essa que jogou agora a Copa América. Você sente um emocional, uma pressão velada nessa garotada que tá na seleção hoje em dia, que você não sentia lá em 2002. Então, assim, a sua teoria sobre se divertir jogando bola, ela tem muito sentido, porque essa pressão que o pessoal tá sentindo, por exemplo, agora nessa Copa América que teve, ela tá evidente nos jogadores. Enquanto há 20 anos atrás era uma diversão, você via o pessoal se divertir em campo. Então, essa parte do emocional, da pressão, tá cada vez mais pesando em cima dos jogadores e gerando depressão, ansiedade, até mesmo a desistência antes de chegar. Qual seria, então, o caminho perfeito para um jovem hoje de 5, 6 anos, que a família tem um sonho de ser jogador de futebol, que ele também quer ser jogador de futebol? Qual que seria, então, a jornada ideal, o caminho ideal desse jovem dos 6 aos 18 anos, para ele ter chances reais de virar jogador? Qual que seria, então, essa jornada, na sua concepção, de tudo que você já viu? É algo muito debatido hoje no meio do futebol, cara. Tem muitos estudiosos que eles mesmos tem um debate, né, um confronto entre eles de mesmo. ideias. Eu vou pela linha que a criança ela precisa se divertir. Porque o trabalho que a gente faz lá, eu, você, o Matheus Salles, você só tá lá porque te gera prazer. Sim. Botou dar um bola, chutão e fazer um gol. Aí, exatamente. Vou pra casa então, felizão. É isso. Com a criança é a mesma coisa. Sim. Né? Se você tá lá
se você faz aquele treino analítico, que é condução de bola para cá, para lá, faz isso, faz aquilo, e a criança tem que sentir prazer de acordar e ir pro treino, Sim. né? Então, o que tem acontecido? As coisas estão acontecendo de maneira tão precoce que foi aquilo que a gente comentou, né? A criança, ela perde o prazer pelo futebol. E com 14 anos o cara Cansado já. cansado daquela vida, ele quer brincar. Ele quer brincar com 14 anos, porque ele perdeu a infância dele. Sim. Então, aquilo que eu falei pra você, eu acho um cúmulo, tá? Tem pai que me procura, porque ele já faz personal no campo. Eu queria fazer um trabalho de força com você, que eu vejo que a molecada tem um resultado bacana. Falo, pai, vou ser bem sincero, ou você continua com ele no trabalho no campo, ou faz um trabalho comigo de força com bola. Que eu vou fazer o mesmo trabalho que você vai fazer de movimentação, deslocamento, chute, só que num trabalho mais... Porque senão você vai deixar a sua criança cansada, ela vai deixar de render na escola, ela não vai render com o personal de campo, não vai render comigo, e no clube, que é onde ele precisa render mais, o moleque vai estar estafado, pô. Sim. Aí o que vai acontecer com esse moleque? Você tá gastando aqui, gastando aqui, e o moleque vai ser dispensado aqui. Então não Estoura tem... lá na ponta. Claro, pô, exatamente. Então, a linha que eu sugiro, né, que eu falo para os pais que me procuram é: deixa a criança, primeiramente, se divertir no futebol. Cara, uma coisa que mata a gente, que é gestor, é você ver o pai do lado do treinador passando informações que o treinador não quer que passe. Então, a criança está no campo. Você é meu pai. Você está falando comigo. Eu vou ouvir quem? O pai ou o treinador? O meu pai. Sim. Óbvio. Com certeza. Óbvio. Então isso atrapalha muito. E isso tem crianças que, por exemplo, o pai está orientando aqui, o treinador aqui. A mãe chama a gente depois no WhatsApp. O fulano não quer mais treinar não, porque desanimou. Mas o que houve? Aconteceu algo específico? É porque o pai cobra muito. Sim. Então existe também esse lado de excesso de carga de treino, existe um pai que pode ser que seja um pai frustrado. Quer vender o filho pro Real Madrid de qualquer jeito? Pode ser um pai frustrado, né? Que não conseguiu ser jogador de futebol, quer depositar tudo naquele moleque. Entendi. E sobrecarrega o moleque emocionalmente. Sim. Então vem tudo pra mente É novamente. o pai que não conseguiu ser médico e quer que o filho seja médico. Exatamente. E bota o filho toda hora em preparatório, coisa e tal. O filho tá querendo ser arquiteto. É isso aí. É. Às vezes o moleque não quer, cara. Não quer. Não quer. O moleque tem um dom, mas ele não quer aquilo pra ele. E a gente tem que respeitar. Igual alguns moleques que a gente vê que tem condição, tem qualidade. Cara, vamos fazer um trabalhinho extra com ele? Vamos fazer... Pô, Bruno, acho bacana, eu quero. Só que ele não tá... Tem que respeitar a criança. Entendi. Então, assim, a linha é... A primeira criança tem que ser criança, passar pelas fases da criança, brincar, o lúdico, futebol, primeiro para ludicidade, para diversão. Quando chegar na idade de 12, 13 anos, que aí o pau começa a torar, ele já vai estar aqui, ó. A mente está tranquila. Sim. Porque a cobrança vem dos 12 aos 16. Porque muito moleque hoje com 16 já tá no profissional. Sim. Né? Dos 12 aos 15, são 3 anos de pressão, velho. Que o moleque tem que suportar aquilo tudo ali. Pra ele chegar ou não. O que acontecia com a gente lá na época do... A gente tem um grupo, né, do WhatsApp, da rapaziada que jogou no Flamengo. A gente faz encontros esporádicos. Alguns estão morando fora do país, mas quando estão aqui, a gente se encontra. E a resenha é a mesma resenha de sempre, né? Muitos que chegaram nos juniores do Flamengo, depois, amigos nossos lá do Flamengo mesmo, que a gente se encontra, não, cansei disso, porque não quis mais continuar, sabe? Então, o futebol ele é muito injusto. O cara vive uma pressão ali dos 10, foi quando a gente chegou lá no Flamengo, dos 10 aos 17 anos, quando o cara tá no juvenil, indo pros juniores. Pra poder dar certo. Pra poder dar certo. Aí o cara chega nos juniores, não deu certo, puf, parou, não quero mais jogar bola. Caramba. Sabe? E, como eu falei com você também, o cara que chegou é porque ele persistiu. Mas olha só, o cara chegou pra jogar no Caxanguinha da Bahia, por exemplo. O cara, Flamengo até os juniores. Aí o cara não vira profissional e vai para um time pequeno do interior da Bahia. Vai para um time pequeno de Alagoas.
Então aquilo que foi vendido pro pai, vendido pra gente, nosso sonho, o cara vai pra. Também não tem nada contra quem vai pra Tailândia jogar bola, Sim. vai fazer. Só que o cara precisa. Esse cara, eu não queria isso.